nessa área, reestruturar o movimento para que você faça com essa limitação. Por exemplo, você pode estar com uma perna quebrada. Ele pode alterar o circuito automático? Pode, com certeza. Então, os movimentos automáticos estão sob o comando desses lugares. Tá? Então, eles ficam subjugados às ordens superiores do córtex cerebral. Por isso que, apesar de eles serem automáticos, eles são plenamente adaptáveis. Você pode, aquele movimento de garra do bebê, ele pode fazer com mais força ou menos força, dependendo da necessidade. Por que ele vai aplicar o mesmo grau de força se ele está sentado? Se você tirar a sustentação dele sentado, ele vai ter que pôr muito mais força no pulso para conseguir segurar todo o peso do corpo. Então isso é uma adaptação que depende daqui, tá bom? Então, pessoal, olha que coisa interessante. Foi feito um experimento que, na realidade, pediu-se para o sujeito fazer movimentos dentro de um aparelho de ressonância magnética funcional para ver as áreas do cérebro dele que eram ativadas dependendo daquilo que se pedia para a pessoa. Quando foi registrada a atividade cerebral do sujeito ao executar flexão de dedos, ou seja, esse movimento, o cara estava dentro do aparelho e aí o sujeito, o pesquisador, flexiona os dedos. Na hora que ele flexionou os dedos, essas duas regiões foram ativadas. Vocês conseguem explicar para mim por que essas duas regiões foram ativadas? Tanto o córtex motor primário quanto o córtex somestésico primário, pessoal? Por que as duas são ativadas pela execução de um movimento? E não só o córtex motor primário? Por quê? Isso. Então, todo movimento, invariavelmente, acaba gerando uma resposta sensorial. Né? Maneira que você falou, você até deu mais ênfase, por exemplo, você sentir a pele, por exemplo, a força, mas eu garanto para você que a maior parte dos sinais sensoriais que chegam ali não são somestésicos de tato, são somestésicos de propriocepção, porque os seus fusos neuromusculares estão mandando essa informação para aí, o órgão tendinoso de Golgi está mandando informação para aí, ou seja, todo movimento acaba gerando informações sensoriais, seja da pele, propriamente dita, claro, como dos seus receptores sensoriais proprioceptivos. Então isso está indicando simplesmente que o seu córtex está sendo informado sensorialmente de como o movimento está sendo executado. Tá? Porque, como eu falei, os fusos neuromusculares indicam para o seu córtex como que o movimento está sendo executado. Agora, pessoal, se pedissem para a pessoa fazer um movimento complexo, né, de dedos, um movimento que a pessoa nunca fez, que áreas que vocês imaginam que seriam ativados por esse movimento complexo? O córtex pré-motor, o córtex motor primário e o seu córtex somestésico primário. Na realidade, vejam só, a ordem da atividade cortical se dá da seguinte maneira. Na hora que o pesquisador falou, faça um movimento complexo com os dedos, ele primeiro precisou planejar o movimento com o córtex pré-motor. Depois de planejado, o córtex pré-motor tem neurônios que se projetam para o córtex motor primário. Portanto, o córtex motor primário está sob o controle do córtex pré-motor. Olha que coisa interessante. E depois que o movimento foi gerado, ele gera sinais sensoriais que ativam o córtex somestésico primário. Se você tivesse capacidade de detectar a diferença temporal, essa seria a primeira ativada, depois essa e por último o córtex sensorial. Certo, pessoal? Agora, se pedir para o cara só pensar nesses movimentos e não executar, que áreas que seriam ativadas? E que mais? Será que as duas? Se ele não executar, o somestésico primário vai ser ativado? Não. Então, o simples pensar no movimento ativa apenas a córtex pré-motor. É exatamente isso que acontece nos nossos sonhos, pessoal. Você sonha,
você na realidade está recrutando essas áreas de planejamento. E você, na realidade, não executa porque a sua execução motora está inibida no sono. Para evitar que aqueles movimentos que você está sonhando, né, você não ponha em prática. Então, seria mais ou menos os córtex motor primário e os motoneurônios inibidos no sonho, para que aquilo que você esteja sonhando, que vai ativar essa área, não seja de fato executado. A gente voluntariamente acordado é capaz de pensar no movimento, né? E esse pensamento não necessariamente resultar em ativação do córtex motor primário, embora a gente não saiba como isso aconteça, né? Como que a gente precisaria ativar só esse sem levar a ativação disso? É uma coisa interessante, a gente não sabe por que isso acontece. Curiosidades do mundo animal. Basicamente, pessoal, se você pensa no movimento, você melhora a execução do movimento que acontece na sequência. Ou seja, aquele cobrador de pênalti, né? Imagina que o cara está na final, vai cobrar o pênalti. Um jogador preparado, ele não vai ficar pensando se vai perder no pênalti, ele pode estar até com medo de perder o pênalti. Mas se ele foi bem instruído, ele tem que pensar como ele vai bater o pênalti. Do momento até chegar e chutar, ele vai simular a cobrança na cabeça dele. É isso que o jogador profissional de basquete faz no lance livre. Vocês podem perceber que frequentemente os jogadores, eles até assim, sem bola, eles ficam lá tentando planejar, porque o ato mental de planejar o movimento é capaz de corrigir o movimento. Porque, por exemplo, o sujeito jogou uma partida inteira de futebol, de basquete, o braço vai estar cansado, né? Então vai ter variáveis que não foram previstas naquele momento. Então na hora que ele planeja aquilo mentalmente, ele recruta essas informações para eventualmente fazer as correções necessárias, aumentando consideravelmente a chance de sucesso do movimento. Legal, né? Dúvidas, pessoal? Não? Então, em resumo, tá, pessoal? Para a gente sair um pouco do córtex e avançar para as outras áreas que faltam ser mencionadas. Como funciona o controle cortical do movimento, que é absolutamente primordial para a execução do movimento, tá? O córtex, ele é necessário para execução dos movimentos, porque é ele que dá o comando de execução dos movimentos, pelo menos da maioria dos movimentos, tá? Então, como que se dá a coisa? A gente já mencionou que existe o córtex pré-motor que planeja e um motor primário que executa, certo, pessoal? Mas agora vamos entrar no último componente da história, né? Que é o córtex pré-frontal. Veja, a gente não confunda o pré-frontal com o pré-motor, tá? Então aqui, e eu sempre gosto de falar disso, pessoal, porque esta areazinha aqui, que está em verde escuro, é o que nos diferencia de animal, né, de outros animais. Tá? Se tem alguma coisa no cérebro de um ser humano que é diferente de outros bichos, pode ser o primata mais próximo, pode ser seu cachorrinho mega inteligente, mas uma coisa a gente tem diferente. Por alguma razão, a gente tem essa área muito maior que outras espécies. O córtex pré-frontal. Então, o córtex pré-frontal, o que ele serve? É uma região muito complicada, tá, pessoal? Mas para movimento e para muitas outras coisas, para falar a verdade, ele serve como o nosso grande região de planejamentos, tá? E não necessariamente só motor, planejamentos em todos os sentidos que vocês podem imaginar. É nessa área que a gente toma decisões. As decisões são tomadas nessa área. Vocês não fazem ideia, pessoal. A cada segundo, seu cérebro toma inúmeras decisões. Ele decide se você muda a posição da cadeira, se você escreve uma palavra, ou se você escuta o professor, ou se você, vou embora, ou se você fica pensando em outra coisa. Enfim, a cada segundo, vários pensamentos passam pela sua cabeça e é o córtex pré-frontal que vai tomar uma decisão o que fazer nesse momento.
Pode ser ir embora, pode ser fazer uma coisa, pode falar com o colega, fazer uma pergunta e assim por diante. Então, o professor falando para vocês, dando aula, na realidade, a todo instante, o meu córtex pré-frontal ele tem que decidir que informação é relevante para ser passada nesse instante, ou daqui 1 minuto, ou daqui 5 minutos. Esse planejamento que o professor faz depende dessa região. Então o córtex pré-frontal ele atua num plano muito cognitivo, mental, de planejamento, de pensamento. E, em última instância, nossa região de tomada de decisões. E o que isso tem a ver com movimentos, pessoal? Isso tem a ver porque, em última instância, fazer movimentos é um ato voluntário que depende do querer. Eu vou fazer isso. Eu tomei a decisão de fazer isso. A decisão pode ser, como eu falei, ir embora porque vocês estão cansados, pode ser escrever uma informação que pode cair na prova e ser relevante, ignorar o professor, falar com o colega, enfim, pode ser um monte de decisões. E essas decisões, em última instância, dependem de um ato motor. Nem que o ato motor seja ficar na mesma posição sem fazer nenhum movimento. Então é esta região que a todo instante toma essas decisões para vocês e é ela que é a principal região que controla o seu córtex pré-motor. E por quê, pessoal? Pelo seguinte, você só pode planejar o movimento quando você decidiu o que você quer fazer. Faz sentido ou não, pessoal? Então, fazer o movimento, em última instância, sempre é precedido por uma decisão de o que eu devo fazer. Tá? Se você faz um registro da atividade no cérebro de um animal, ou mesmo ser humano, o problema é que um animal você precisa enfiar um eletrodo lá e fica muito mais fácil ler o cérebro funcionando. No ser humano você tem que fazer por imagem. Você vê que existe uma sequência temporal. Essa área é ativada